Chegamos no livro de João. Mateus, nós já vimos aqui, tem vídeo aqui no canal. Mateus apresenta Jesus como um rei. Marcos apresenta Jesus como um servo. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. Estes são os evangelhos sinóticos, ou seja, tem muita similaridade, eles são bem parecidos. O evangelho de João, ele é bem diferente dos demais, quase não tem coisas parecidas da narrativa a respeito de Jesus, apesar de ter narrativas parecidas, mas ele não é tão igual quanto os outros. Mas o livro de João, ele foca em mostrar Jesus como Filho de Deus. E este livro, ele é muito querido e apreciado para aqueles que desejam mostrar para as outras pessoas que Jesus é Deus. Então, esse livro você vai usar muito em evangelismos, em distribuições, porque através da leitura a pessoa consegue chegar a essa conclusão, porque João, ele tinha como objetivo mostrar que Jesus é Deus. E o propósito desse livro a gente vê claramente escrito no capítulo 20, versículo 31, que eu quero ler para você. Porque neste versículo você vai ver o que estava na mente de João, qual era o propósito dele, o objetivo dele ao escrever este livro. E eu vou ler para você, fala assim: estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, João, ele queria muito transmitir para o leitor, e como todo livro da Bíblia foi inspirado por Deus, mas ele queria passar para o leitor isso. Olha, vejam, eu vou mostrar para vocês os relatos, as provas contundentes que este Jesus que esteve entre nós é o Cristo, é o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. E ele se empenha nisso, né? Este João, falando um pouco sobre o autor, ele é o apóstolo, discípulo amado de Jesus. Ele é aquele discípulo que na ceia ele se encosta assim no peito de Jesus. Esse discípulo era um discípulo que tinha um afeto e uma proximidade muito grande com Jesus, uma intimidade com Jesus. Então, no meio cristão, ele é conhecido como discípulo amado. Ele foi o último discípulo a morrer. Ele morreu exilado na ilha de Patmos e lá ele recebeu uma revelação onde ele escreveu também o livro de Apocalipse. Então este é o discípulo João. Ele escreveu este evangelho ali no ano 85, 95 depois de Cristo. E é muito interessante porque, como eu disse para vocês, ele quer provar e mostrar cabalmente que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E através, ele usa muito o número 7, né? O 7, eu sou de Jesus, que nós vamos ver, Jesus se apresentando como esse eu sou. O eu sou que Jesus usa, também vou falar. Os 7 sinais que Jesus apresenta para provar que ele é o Messias, o Deus encarnado. E os 7 nomes ou títulos que as pessoas dão a ele, reconhecendo a sua divindade. Então, João vai muito focar nisso. E eu digo para você que esse livro vale a pena ser lido, meditado e passado adiante, porque nele nós vemos que Jesus não é um homem qualquer, ele é Deus. E a nossa fé, ela é baseada não em vozes da nossa cabeça, não em achômetros, não numa fé cega, mas uma fé que está arraigada, que está fortalecida e firmada em fatos. E aí alguém pode falar assim, mas é só um livro, né? Como assim fatos? Você não estava lá, você não viu. Mas veja, a história da humanidade, ela é baseada em histórias que se tornaram fatos e que deram origem à civilização. Por exemplo, você não estava aqui quando Colombo descobriu a América, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, mas nós sabemos pelos relatos, pelas comprovações, pela historicidade. Então tem muitas maneiras de você saber que aquele fato que você não viu, mas aconteceu, né?
Por exemplo, existem pessoas assim, no outro lado do mundo, na China. Você já foi na China? Talvez sim, né? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas não viajam aí pelo mundo. Mas como é que a gente sabe que esses países existem? Ué, porque existem fatos que comprovam aí do caso, a televisão, escritos, ou pessoas viajando e sendo testemunhas. Ó, eu fui lá, eu vi, eu estive com eles. Então esses fatos são trazidos para nós. E nós, obviamente, acreditamos, vivemos a partir deles. Então a palavra de Deus são fatos. E quando eu disse aqui que o evangelho, por exemplo, foi escrito ali naquela época, né, 85 a 95 depois de Cristo, João escreveu este livro e foi enviado para as igrejas. E muitas pessoas começaram a copiar, tinham pessoas especialistas nisso, os copistas. Eles copiavam ali fielmente aquilo que estava escrito no original, para que fosse distribuído para o máximo de crentes, o máximo de pessoas que quisessem ler, não só os crentes, né? Qualquer um que quisesse ler. E aquelas pessoas que leram, elas testificaram por quê? Elas comprovaram que de fato é palavra de Deus, porque elas viram. Elas estavam quando Jesus fez os milagres, elas presenciaram essas histórias vendo, e agora lendo, elas liam e falavam, realmente foi assim mesmo que aconteceu. Então veja que foi mais que comprovado que o que João escreveu vem da parte de Deus, mas são fatos, e por isso a nossa fé é fortalecida em fatos reais que os irmãos deixaram escrito para nós. E a maneira que João escreve este livro é dessa forma, como eu disse para vocês, 7 sinais, né? O primeiro que a gente vê no capítulo 1, onde alguns vão dar títulos a Jesus, ali João, né? Já começa falando sobre o verbo de Deus. E os 7 títulos que nós encontramos no primeiro capítulo Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Mestre, Jesus é o Filho do Homem, Jesus é o Messias, Jesus é Rei de Israel, Jesus de Nazaré. Então esses títulos comprovam que Jesus é Messias, e depois João vai trazer uma narrativa com os fatos acontecendo que comprovam cada título de Jesus. Outro fato curioso que a gente vê é que João usa 7 eu sou de Jesus. E essa palavra eu sou a gente encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, onde Jesus, ele aparece para... Gênesis não, é Êxodo, né? Êxodo capítulo 3. Deus aparece para Moisés. E Moisés pergunta quem ele é e ele diz, eu sou. E esse eu sou é muito significativo porque denota o Deus Yahvé, o Deus único e verdadeiro do povo de Israel. E Jesus, quando ele está aqui na terra, ele usa esse título. Por isso que se tornou um escândalo e algumas pessoas já estavam programando para matar Jesus, porque Jesus se colocou como Deus na terra. Então nós vemos Jesus repetidamente dizendo que ele é o eu sou. Então o primeiro eu sou Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por fim eu sou a videira verdadeira. E aí Jesus atribui a si que ele é o próprio Deus. E em um outro momento, no final do livro, nós vemos Jesus dizendo eu sou, que é quando ele é preso. Essa narrativa é fantástica, porque os soldados vêm para prender Jesus, Judas beija Jesus, e os discípulos e os soldados perguntam onde está Jesus, quem é Jesus? E Jesus responde, eu sou. E quando ele responde, os soldados caem por terra. Por quê? Porque é Deus falando. E quando Deus fala, homem nenhum fica de pé na presença de Deus. Mais uma vez, Jesus mostrando a sua divindade, mas ele permite ser morto, ele permite sofrer acusações, o sofrimento, e ele ressuscita, porque é dessa forma que esse rei, Deus, vence o pecado, a morte, para nos dar a vitória, não é? Então ele experimenta essa humilhação,
para nos dar vida. Ele experimenta a morte para nos dar vida, para nos dar salvação. Então, por isso que ele passou pelo que ele passou. E João vai apresentar 7 sinais que mostram que esse Jesus de Nazaré é o Messias enviado, é o próprio Deus. E estes sinais se dão através de milagres. Então, o primeiro sinal, água e vinho. E Jesus fala que ele é esse vinho novo, essa nova aliança. O segundo, cura do menino doente. Milagre que Jesus faz. Terceiro, cura de um paralítico. Que homem já curou um paralítico? Nunca na história. Jesus é Deus, ele faz milagres. Quarto, ele alimenta 5.000 pessoas através da multiplicação dos pães. Quinto, ele cura um cego de nascença. Sexto, Jesus apresenta a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus ressuscita Lázaro, há um movimento para que Jesus seja morto. E o sétimo sinal é o sinal mais importante de atestar que Jesus é Deus. O sétimo sinal é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscita dos mortos, ninguém o ressuscita, ele vence a morte, ele, pelo poder nele estabelecido, ele rompe as cadeias da morte e ele vence, nos dando a vitória. Porque através do que Jesus sofreu, ele perdoa os nossos pecados, ele nos justifica diante de Deus. Então o escrito de dívida que estava posto sobre nós foi pago. E ele nos dá uma nova vida, a ressurreição. Agora nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora o nosso corpo de corrupção será revestido de glória por causa de Jesus. Então toda a nossa vida acontece por causa do que Jesus fez e venceu. Livro maravilhoso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Este é meu desejo e meu empenho para fazer esses vídeos ao longo do ano, para que você sinta amor pela palavra e através dela você conheça o Senhor Jesus e você seja salvo, tá bom? Obrigada por você me acompanhar até aqui. Se você chegou aqui e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alba, você está no canal há pouco tempo. E se você ficou até aqui e gostou desse trabalho, espero que você se inscreva no canal, curta, pode fazer comentários, compartilha, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Porque nós vamos chegar aí no livro de Atos e até o final do livro da Bíblia e você vai encontrar a playlist completa aqui neste canal, tá bom? Valeu, até a próxima.